pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Bem? Bueno, 8, tá? Hoje é a nossa aula do número 8. Vamos falar do capítulo 6, que se chama Com Sal e Pimenta, tá bom? Então, por esse título aí, a gente já sabe mais ou menos o que vamos conversar, né? Qual é o tema do nosso capítulo, né? São alimentos, são comidas, tá? Vocês vão perceber que a partir de hoje as aulas vão estar um pouquinho diferentes, tá? Com menos conteúdo, mais dinâmicas, um pouquinho mais leves também, certo? E o professor principalmente vai falar mais em português com vocês, tá? Para facilitar um pouquinho aí a compreensão de vocês com relação ao idioma, beleza? Então, adelante. É muito importante que vocês tenham aí seu livro e seu lápis à mano, certo? Para que nós consigamos acompanhar os conteúdos. Bueno, então, pessoal, nesse capítulo de hoje nós vamos falar de cada pueblo com seu alimento, tá? Então, por consequência, já sabemos aí que vamos falar sobre alimentos, sobre comidas, e também pronombres personais de complemento direto, tá? Vocês vão perceber que em espanhol a gente usa muito pronome de complemento direto. Eu vou explicar para vocês qual é a função de um pronome, vocês já sabem, né? No espanhol, como no português, a função é a mesma, né? É substituir o nome para que ele não se repita na frase, tá? Mas no espanhol a gente tem esses verbos de complemento direto, daqui a pouquinho a gente vai estudar um pouquinho mais, beleza? Bueno, primero, cada pueblo con su alimento, en las páginas 122 hasta 124, tá? Então, vamos falar um pouco de los alimentos. Basicamente, pessoal, a gente vai falar de 4 alimentos, de 4 pratos, digamos assim, da culinária hispânica, vamos dizer assim, porque não é só espanhola, tá? É da Espanha, mas também é da América Latina, tá bom? Esses pratos são la paella, el gazpacho, los tacos, las empanadas e el guacamole. Eu quero que vocês tenham um livro em mãos, tá, pessoal? Abram lá na página 122 para que vocês consigam acompanhar esse conteúdo melhor, ok? Para que vocês consigam acompanhar a leitura que eu vou fazer do texto na sequência, tá? En el texto tenemos las descripciones o la descripción de cada uno de los platos, tá bom? Vamos a ler juntos? Se vocês quiserem ler juntos, pessoal, fiquem absolutamente à vontade. Aí vocês já vão praticando um pouquinho mais também, tá bom? Aqui eu separei algumas pequenas gravuras, tá? No livro vocês têm aí fotos dos pratos, mas eu separei aqui para dar uma ilustrada um pouquinho melhor, para a gente se situar melhor um pouquinho no tema, tá bom? Nós temos aí um gazpacho, tá? Que é uma sopa, daqui a pouco a gente vai ver, né? Temos também la paella, ou paella, tá? Aqui eu tenho guacamole com os ingredientes. Aqui tem os tacos, né, pessoal? Famosos tacos mexicanos. Eu particularmente adoro, acho muito bom. E temos também as empanadas, pessoal, que são as famosas empadinhas, né? No Brasil a gente chama de empadinha, um pouquinho diferente, tá bom? Então, no texto de la 122, a gente vai lá para o texto da 122 agora, para decifrar um pouquinho o que é cada um desses alimentos aqui, tá bom? El primer fragmento dice lo siguiente: espécie de salsa preparada com aguacate. Salsa é molho, tá bom? Aguacate é o nosso abacate, tá? Aguacate significa abacate, isso acho que vocês já sabiam, tá? Ou também chamado de palpa, tá bom? Palta, perdão. Y otros ingredientes que pueden variar según el gusto de quien lo prepara. Jugo de limão, tá bom? Suco de limão, sal, tomate, cebolla, cilantro, que é o tempero verde, aquele coentro, tá bom? Ajo, pimienta. Se come con nachos, que son pedazos de tortilla de maíz crocantes. Se hace y se come mucho en México y también en outros países, tá? No Brasil, a gente vê muitas pessoas comendo com o Doritos mesmo, tá? Porque o Doritos é uma versão industrializada dos nachos mexicanos, tá? Os nachos são justamente aquela casquinha de milho assada com muita pimenta, tá? O Doritos que a gente come aqui não chega nem perto ao nacho tradicional, original mexicano. É muito forte mesmo, tá bom? Mas aqui o costume é esse, tá? Então, a letra E aí, el guacamole, vocês coloquem essa letrinha E aí a lápis no primeiro textinho, tá? Porque aqui a gente está falando, a gente está descrevendo o
guacamole, tá bom? Segundo trecho, sopa fría que se toma sobre todo en verano, a base de tomate, pepino y cebolla. Mientras más helada, mejor. Quanto mais gelada, melhor, tá? Esse aqui é um prato típico da Espanha, tá, pessoal? Então, na opinião de vocês, qual seria essa sopa fria, tá? É aqui a letra B, el gazpacho, tá bom? Então, el gazpacho é feito à base de tomate, pepino e cebola. Ou seja, é uma sopa de legumes, tá? De verduras e legumes aí, é, gelada, tá bom? Então ela é feita para ser consumida no verão. Quanto mais fria, mais gostosa, tá? Terceiro trecho. Plato a base de arroz y otros ingredientes variados como mariscos, carnes y hortalizas. Lleva aceite de oliva e açafrán, um condimento amarillo. Também é um prato típico da Espanha. Açafrán é o açafrão, aquele que muitas mães de vocês aí devem colocar no arroz para ele ficar bem amarelinho, ficar com um gosto mais intenso, tá bom? Então é um tipo de condimento, beleza? Qual deles vocês acham que seria, pessoal? É a letra A, tá bom? La paella. La paella valenciana é a variação desse prato mais conhecido da Espanha, tá? O que tem sabor mais marcante e mais intenso. Se vocês olharem na gravura que o professor colocou, você tem ali é, alguns mariscos, né? Temos também ali o arroz, que é a base do prato, né? Arroz com muito açafrão, tá? E vários tipos de carne. Basicamente é como se fosse um risoto meio turbinado, digamos assim, com vários ingredientes, tá bom? Então, esta é la paella. Coloquem aí letra A ao lado do terceiro trechinho de texto que descreve la paella, ou paella, tá bom? Outro trecho, alimento que tiene un relleno de carne, recheio de carne, jamón, presunto, pollo, frango, queso, queijo, u outros produtos encerrado, fechado, tá? Encerrado é fechado, em uma massa de trigo ou de outro cereal, típico de Argentina, Chile e outros países. Qual vocês acham que é? Meio óbvio, né, pessoal? De massa, tá? Então são as empanadas, tá bom? As empanadas, ou a gente também conhece no Brasil uma variação desse prato aí como empadinha, tá? Pero las empanadas son muy tradicionales en Argentina principalmente, ¿sí? Si usted va a una cafetería en Argentina, en Buenos Aires, tiene ahí empanada por todos los lugares que miras, por todos os lugares que você olhar, vai ter empanada. É mais ou menos como a gente entrar no mercado aqui e achar esfirra, pão de queijo. É uma coisa muito comum, muito tradicional por lá, tá? Então coloquem aí no quarto trecho, letra B, las empanadas, tá bom? E por último, la tortilla de maíz doblada y enrolada y rellena de varios ingredientes como frijoles, feijões, guacamole, que é o molho que a gente já acabou de falar sobre ele, carne, cebolla, entre outros. Também é típico tradicional em México. Sobraram os tacos. Alguém aí já comeu taco? Acredito que quem não comeu está perdendo. É uma iguaria, gente. É uma delícia, tá? E até nessa imagem aqui do livro me parece que tem com feijão. Recheado com feijão é um dos mais tradicionais do México, tá? Feijão, carne e muita pimenta, mas muita pimenta mesmo, tá? Esses que a gente come no Brasil que acha que é forte, nada a ver. Os do México são, nós brasileiros acho que nem conseguiríamos comer. Eles já são acostumados, porque é da cultura deles, consumir muita pimenta e forte, tá? Então, são los tacos. O último trecho aí diz respeito a los tacos. Coloquem então a letra C. Beleza, galerinha? Então, dando seguimento aqui à nossa aula, vamos adelante. Dale. Vamos hablar un poquito, queridos, de los pronombres personales de complemento directo. Tá? Em espanhol, tanto na oralidade quanto na modalidade escrita da língua, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com determinadas regrinhas, tá? Uma delas é a
exigência de que se use o pronome de complemento direto, tá? Porque mesmo que na frase eu faça referência, eu falando, não utilize o pronome de tratamento, e na oralidade, o pronome de complemento, desculpa, e na oralidade eu consigo identificar a quem eu estou me referindo, mas no espanhol eu preciso colocar esse complemento direto, tá bom? Este pronome de complemento direto é uma regra, tá, pessoal? Entonces, ¿qué son pronombres? Son palabras que sustituyen, o sea, que sustituyen los sustantivos para no repetirlos em la frase. Então, por que a gente utiliza pronomes? Já está no próprio nome aí da classe sintática dele, é pronome, ou seja, tem a função de nome. Para não ficar repetindo lá, por exemplo, Pedro saiu para passear. Pedro voltou para casa tarde. Pedro foi tomar banho e foi dormir. Para não utilizar isso, para não repetir o nome Pedro, 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 eu utilizo pronomes, tá? Pedro saiu mais cedo para passear. Ele voltou, já era tarde. Depois disso, ele foi tomar banho, assim por diante. Eu uso pronomes no lugar do nome para que não haja tanta repetição, tá bom? Então essa é a função principal do pronome, tá? En español, ¿cuáles son los personales de complemento directo? Me, para a primeira pessoa, quando eu estou fazendo referência a mim. Te, quando estou fazendo referência à segunda pessoa, tu. Lo y la, quando estou haciendo referência à terceira pessoa, que é ele e ella, tá? Então, lo y la. Nos, para a primeira do plural, nosotros e nosotras. Donde estou, os para vosotros, tá? E los e las para eles, elas, ustedes. Então aqui nós temos os três pronomes para a primeira pessoa, para o singular, desculpa, e os três para o plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, tá? Então agora eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de como a gente utiliza, tá? Por exemplo, lavas el aguacate e depois lo cortas al medio. Eu poderia muito bem dizer aqui, pessoal, por exemplo, lave o abacate e depois corte ao meio. Em português eu poderia fazer isso, tá? Mas em espanhol eu preciso desse complemento direto, tá? Eu preciso que ele faça referência, eu preciso ter de novo essa referência ao substantivo que está aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, o substantivo já está destacado, já está sublinhado, tá? Que é abacate, el aguacate, tá bom? E esse pronome aqui, el aguacate estou falando de ele, já está cá. Lavas el aguacate, então el es lo, tá bom? Terceira pessoa do singular, certo? Se fosse feminino seria lá, tá bom? Aqui, ó, lo aguacate, está fazendo referência a esse substantivo aqui. Ó. Então, lavas el aguacate e depois lo cortas al medio. Vou repetir, pessoal. Poderia muito bem dizer, lavas el aguacate e depois cortas al medio. O que é que eu estaria cortando? Eu sei que é o abacate aqui. Eu sei que eu estaria cortando o aguacate. Pero en español es necesario, es regla, poner el pronombre de complemento directo. Entendido? Certo? Acredito que sim, né, pessoal? É bem fácil, tá? Então, vou repetir. Lavas el aguacate e depois lo cortas al medio, o pronome aqui fazendo referência a esse substantivo, tá? Mis gafas, os óculos, están en la cocina, pero no las veo, tá? Aqui eu tenho meu substantivo, lo que no veo, las gafas. Eu poderia muito bem dizer aqui, pero no veo, eu não vejo. Estaria entendendo que eu não estou vendo, o que eu não estou vendo são os óculos? Sim, mas no espanhol preciso ter aqui o complemento, preciso ter a marca do substantivo, tá? Preciso ter aqui o pronome de complemento direto que faz referência ao substantivo da minha frase. Outra, debemos hacer los deberes. Los hago todas las mañanas. Lo que hago todas las mañanas? Los deberes, ¿cierto? Los deberes. Se eu não tivesse isso aqui, teria sentido? Hago todas as manhãs? Sim, porque eu acabei de falar, devemos fazer os deveres. Faço todas as manhãs. Estaria falando do quê? De deveres. Mas, vou repetir, em espanhol, preciso ter o complemento
direto, que é feito através do pronome pessoal. Fechou, galerinha? Acho que bem tranquilo, né, pessoal? Então, vamos a las actividades del capítulo 6. Bueno, primeira atividade, são 3 atividades, tá, pessoal? Bem tranquilo. Então, lá na página 123, exercício 8. Tá? O exercício 8 vocês vão colocar em ordem, tá, pessoal? Eu tenho lá ingredientes de gazpacho e ingredientes de las empanadas, pero la manera de hacer não está em ordem. A maneira de fazer esse prato não está em ordem, pessoal. Qual que é o trabalho de vocês? Lá embaixo vocês vão ver que tem uma ordem para as empanadas e uma ordem para o gazpacho. Vocês vão colocar em ordem. O texto está aqui, enumerado do 1 até o 12, mas essa não é a ordem correta, tá? Vocês vão ler o texto, vão descobrir a qual dos 2 pratos está fazendo referência, ok? E vão colocar os 2 números que estão faltando, os 4 números, perdão, que estão faltando em cada um. Vocês têm 2 para as empanadas e 2 para o gazpacho e precisam completar o resto, beleza? Essa é a primeira atividade, bem tranquila, necessita só da leitura de vocês, tá? Na 124, exercício 9, nós temos aqui um texto, tá? Um pequeno texto, com pronomes destacados, tá bom? Eles estão em negrito aí, vocês podem ver, ó, los, la, lo, tá? Esses pronomes estão fazendo referência a algum substantivo na frase em que eles estão. Qual vai ser a tarefa de vocês aqui? Encontrar esse substantivo ao qual o pronome está fazendo referência. Por exemplo, primeira linha. Para preparar um delicioso guacamole, lavas 2 aguacates maduros e los cortas em 2 mitades. Los corta quê? Los aguacates, tá bom? Então vocês vão escrever de 2 até 7 a qual substantivo esse pronome está fazendo referência. E sigam um modelo aqui para fazer igual. Fechou? Terceira e última atividade, nas páginas 126 e 127, nos exercícios C, D e E, tá bom? Essa é a atividade obrigatória da semana, tá? Vou ajudar vocês no comecinho da primeira, da C. Completa cada mini diálogo com as frases del requadro. A gente tem aqui pequenos diálogos, são 4 pequenos diálogos aqui, tá bom? E aí a gente precisa responder com essas frasezinhas que estão no quadro aí, ó. No los encuentro, las he buscado en todas partes, los voy a usar enseguida, la necesito ahora. Cada uma delas se encaixa em um dos 4 diálogos. Diálogo A. Eu vou ajudar vocês no diálogo A e os outros vocês devem fazer, tá? ¿Dónde está la cuchara? ¿Para qué la quieres? La necesito ahora. Essa é a frase que se encaixa aqui. Por quê? Porque lá necessito. Necessito de la cuchara, tá bom? Então, o pronome de complemento que vai ser usado aqui é lá. Então, a frase que se encaixa, lá necessito ahora, tá bom? E as outras vocês vão fazer aí, a B, a C e a D. E depois lá embaixo vocês vão relacionar, tá? Os itens aí conforme cada um dos mini diálogos, do que as pessoas estão falando aí, dessas 4 coisas, tá? Então a letra A vocês já sabem que estão falando sobre la cuchara, sobre a colher, tá bom? E depois vocês vão fazer a D e a E, vocês têm aí os modelos de como fazer, tá? Então fica bem fácil. Caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para mim na quarta-feira no chat Tira Dúvidas. Gente, um grande abraço para vocês, tá? A aula de hoje chegou ao fim. Semana que vem nos falamos novamente, tá bom? Vamos trabalhando aí com um pouquinho mais de tranquilidade. Temos vários assuntos nos capítulos, então a gente vai fazendo com mais calma, mais tranquilidade. Até a aula ficou um pouquinho mais comprida hoje, mas eu creio que ela ficou um pouco mais mastigadinha, um pouco mais explicada para vocês, vai facilitar bastante. Beleza, meus queridos? Abraço, bons estudos e continuem se cuidando. Tchau, tchau.